Muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus abunde no seu coração. Que alegria a gente estar reunidos aqui para mais uma semana. Normalmente a gente está em uma série de mensagens chamado Senhor é, no Salmo 23. Contudo, nesse domingo, por conta do feriado prolongado, nós demos uma pausa nessa reflexão e hoje nós falaremos sobre a misericórdia de Deus e falaremos a partir do texto de Jonas, capítulo 4, dos versos 1 a 11, leio no NVI, mas você pode me acompanhar em qualquer outra versão que você possua. Diz assim a palavra de Deus: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos ilumine através da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Você alguma vez já foi alvo da misericórdia de alguém? Pense na sua semana. Já aconteceu com você naquela semana mais difícil, onde as coisas parecem que não estão dando certo, as coisas não saem como você estava planejando? Já aconteceu de um amigo seu demonstrar misericórdia por você, demonstrar algum ato de bondade por você que você disse: poxa vida, essa pessoa se importa comigo. Poxa vida, essa pessoa ela olha para mim com amor e carinho. Para você que é casado aqui, já aconteceu de no meio de uma discussão, quando você está com os nervos assim, à flor da pele, você dizer algo que possivelmente, segundos depois, você se arrependeu? E em um outro momento, o seu cônjuge chegou para você e fez algo por você que você percebeu a misericórdia, percebeu o perdão? Isso acontece com a gente. E normalmente, quando nós somos alvos da misericórdia de alguém, uma das grandes tensões e questões para a gente é: por quê? Por que essa pessoa está demonstrando misericórdia comigo? Por que essa pessoa se importa comigo? E convenhamos que é muito mais fácil para a gente recebermos a misericórdia de alguém do que demonstrarmos a misericórdia para alguém. Quando nós temos que demonstrar a misericórdia, estender graça, mostrar o perdão, nós temos assim certa dificuldade com isso, não é? Deixa eu contar uma história para vocês. Houve um grupo de missionários que fizeram contato com uma tribo no Equador, uma tribo chamada Aucas. E eles decidiram ir até essa tribo e pregar o evangelho àquelas pessoas e mostrar a misericórdia de Deus para aquelas pessoas. Depois de um primeiro contato, e quando eles estão chegando naquela tribo, esse grupo de missionários, 5 homens missionários, são assassinados por aquela tribo.
Eles matam cada um dos missionários a flechadas. Em um segundo momento, uma das viúvas que ficou com toda a sua dor, com todo o seu luto, com todas as suas dúvidas, ela se vê chamada por Deus a retornar para essa tribo e pregar o evangelho para aquelas pessoas que assassinaram o seu marido. Diante dessa história, uma grande tensão que fica para a gente é como alguém que sofreu tanto, que viveu as dúvidas, que viveu o luto, que viveu todos os porquês e dilemas, é capaz de demonstrar tamanha misericórdia às pessoas ao ponto de pregar o evangelho. Só é possível se a história dessa pessoa estiver ancorada em uma história muito maior do que ela mesma. Quando nós lemos da boca do profeta, Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, a ideia aqui do cheio de amor é da palavra hesed no hebraico, que traz a ideia de um amor pactual, um amor de aliança, um amor que Deus tem para com o seu povo. Muito obrigado, viu? E esse amor nos leva de volta ao livro de Êxodo. Porque esse amor de aliança foi demonstrado no livro de Êxodo, quando Deus liberta o seu povo de uma escravidão de 400 anos. Contudo, após Deus reconciliar-se com o seu povo, reafirmar a sua aliança com o seu povo, o povo se esquece da aliança e constrói para si um bezerro de ouro. Lembra dessa história? O povo constrói para si um bezerro de ouro e dentro daquela estrutura, dentro dessa história, Deus decide que exterminaria o seu povo, mas Moisés, quem se coloca no meio ali, diz: não, Deus, o seu caráter é de misericórdia, de compaixão e de um amor pactual, um amor que assume as duas partes da aliança, mesmo que o ser humano não dê conta de cumprir a sua parte. E de lá para cá, a gente vê que constantemente é isso que acontece com a gente. Constantemente nós nos esquecemos da aliança que Deus fez com a gente e fazemos aliança com outras coisas. E por isso, na narrativa bíblica, a gente vê reis maus governarem sobre o povo. E por causa disso, a gente vê um reino que era unido se dividir. E do lado norte, que é onde nós estamos na história de Jonas, a gente vê a grande potência, a Síria, com a sua capital, Nínive, cada vez mais oprimir o seu povo. E como que um grito assim do imaginário do livro de Êxodo, o povo ali estava dizendo: Deus se lembre da sua aliança, Deus venha ao nosso encontro, Deus se reconcilie com a gente. Só que o livro de Jonas inicia-se com a seguinte palavra: e a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, apressadamente e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou à minha presença. Pastor Tim Keller, em seu livro O Profeta Pródigo, ele coloca o livro de Jonas em duas grandes cenas. Esse livro trata especialmente sobre o livro de Jonas. Primeira cena, ele fala: a palavra de Deus vem a Jonas. Jonas responde a essa palavra no capítulo 1. Os pagãos lidam melhor com a mensagem de Deus do que o próprio Jonas. No capítulo 1 a gente vê que os marinheiros são muito mais crentes que o próprio Jonas que está ali. E Deus mostra misericórdia a Jonas através do peixe, no final do capítulo 1 e no capítulo 2 de Jonas. Segunda grande cena, a palavra de Deus vem novamente a Jonas. Jonas responde a essa palavra. Os pagãos lidam muito melhor do que Jonas no capítulo 3, no caso os ninivitas se arrependem e se convertem, e Deus mostra misericórdia a Jonas através da planta no capítulo 4. E nessa última parte da última cena, onde Deus está mostrando misericórdia a Jonas através da planta, é onde nós vamos conversar um pouco nessa manhã sobre como Deus nos mostra misericórdia, como Deus na história nos alcança e nos mostra misericórdia. Em primeiro lugar, Deus nos mostra misericórdia pastoreando o nosso coração. Olha o que diz os versos de 1 a 4. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso. Isso o quê? A conversão dos ninivitas. As pessoas más, ali no capítulo 3, estão se convertendo. E Jonas enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? No início desse capítulo 4, a gente tem a primeira grande tensão do capítulo 4 de Jonas. A relação de Jonas como parte do povo de Deus, olhando para aqueles que ele considera mal. Afinal, os ninivitas são aqueles que oprimiram todos os seus irmãos, as suas famílias, matou muitos dos seus irmãos e suas famílias, e diante disso, Jonas está vendo Deus mostrar misericórdia a essas pessoas. Como assim? Como que Deus é tão bom que é capaz de salvar qualquer um? Essa é a grande crise de Jonas. E o texto diz: Jonas ficou com raiva. Jonas ficou furioso. E a imagem que é trazida aqui no texto original é que saía fumaça do nariz de Jonas. Como se fosse aquelas imagens de filme, sabe? Quando você está com raiva, você fica vermelho, o seu nariz assim, sai fumaça. Essa é a ideia que o narrador está trazendo. Jonas estava muito nervoso, que Deus é extremamente bom e capaz de alcançar qualquer um. O pastor, um teólogo turco chamado Thomas Halik, ele diz o seguinte, que no momento da dúvida, no momento do questionamento, é nesse lugar que Deus nos encontra. É nesse lugar que Deus trata o nosso coração e que Deus nos pastoreia. E como que Deus está fazendo isso com Jonas? Perguntando: você tem alguma razão para essa fúria? Você tem motivo para ficar com tanta raiva diante da minha misericórdia? Só que não é assim comigo e com você? Que quando a gente olha para algumas pessoas e a gente constrói um estereótipo, que essas pessoas são más, essas pessoas não merecem o amor de Deus, essas pessoas não merecem ser alcançadas por Jesus, e quando nós vemos Deus mostrando misericórdia a essas pessoas na história, não é dessa forma que nós ficamos? Com raiva de Deus? Como assim? O Senhor é tão bom que alcança essas pessoas também. Será que o Senhor sabe o que eles fizeram? Será que o Senhor sabe do histórico dessas pessoas? Até parece que a gente começa em uma teoria certa, mas de repente a gente se esquece. E a gente começa a ter uma teoria de Caim e Lameque, sabe? A que se faz, a que se paga. Pisou no meu pé, eu pisarei também. Me feriu aqui, ferirei do outro lado. E a gente esquece da grande teoria do Cristo crucificado. Aqui se faz, aqui eu pago. Eu assumo a responsabilidade por todas essas coisas. Só que aí a gente começa a se esquecer e a gente acha que nós merecemos estar nos lugares que nós estamos sentados aqui hoje. Que foi a nossa capacidade moral que nos colocou nesse lugar. Que foi a nossa capacidade intelectual que fez com que nós chegássemos aqui, e não foi. A grande realidade é que Deus mostrou misericórdia na história. E só por causa disso, que eu e você chegamos aqui. É a gente imaginar a seguinte cena. Tente imaginar que você recebe uma herança de família de 20 mil reais, ok? E aí você pega esse dinheiro, você fala: o que eu vou fazer? Vou fazer um grande churrasco. E aí você começa a mandar mensagem para os amigos, mandar mensagem para as pessoas que são próximas de você, seja no WhatsApp, ligação, você vai no mercado, compra as melhores peças de carne, faz uma grande festa, contrata as melhores bandas. E aí você fala assim: olha só, é só vir. Não precisa trazer nada, não precisa trazer kit churras, não precisa comprar nada. Está tudo na mesa, é só chegar e curtir. Contudo, para os seus amigos que estão ali, para os seus familiares, para as pessoas que você convidou que ali estão, mal imaginam que você gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua herança para que essas pessoas pudessem ter um lugar na mesa. Parece loucura. Essa é uma história que é trazida ao longo de vários livros, chamado O Banquete de Babete, onde há uma personagem que, de fato, ela recebe uma grande herança e ela decide dar um grande banquete. E ela faz uma grande festa, as melhores comidas, as melhores bandas, mas custou tudo para ela. Mas não custou nada para nenhuma dessas pessoas que ali estão. É assim
comigo e com você. Quando Deus, na história, mostrou misericórdia a todos nós, custou tudo para Deus. Custou o seu próprio filho sendo moído na cruz. Mas para nós que recebemos, não custou nada. E, portanto, o nosso coração precisa ser pastoreado para que a gente se lembre. Não merecemos estar onde estamos. Só estamos aqui por um ato de misericórdia de Deus. E assim, nós somos desafiados a olhar para as pessoas de maneira distinta. Mas, em segundo lugar, Deus nos mostra misericórdia tratando as nossas incoerências. Olha o que o verso 5 ao 9 diz para nós. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. O livro de Jonas é um livro de contrastes. É um livro que as expectativas que nós criamos de determinados personagens, normalmente elas não são supridas. Mas as expectativas que nós não esperamos de outros personagens, a gente vê acontecer. É o que a gente vê no capítulo 1. Enquanto Jonas está dormindo tranquilamente no convés, os marinheiros estão desesperados de como eles podem se salvar e salvar a todos que estão ali naquele navio. É assim que a gente vê também no capítulo 3, quando nós não esperamos que os ninivitas troquem a sua lealdade, mas eles trocam. Eles se arrependem, eles vestem roupas de sacos, que no imaginário do Antigo Testamento eram sinais assim, visíveis de troca de lealdade, de arrependimento. Mas Jonas não. Jonas é a pessoa que no capítulo 1 está com raiva de ter que pregar para quem ele não quer, e no capítulo 3 está com raiva com a conversão daquelas pessoas. E nessa parte a gente vê, talvez assim, o ponto alto da incoerência de Jonas, que é: eu quero sombra para mim, eu quero descanso para mim, eu quero estar confortável, mas eu quero fogo na cabeça dos meus inimigos. Eu quero que eles sintam o calor, eu quero que eles sofram, eu quero que a ira de Deus seja derramada sobre eles. Irônico, não é? Irônico como a gente consegue construir uma sombra para si mesmo, mas para o outro a gente desejar a morte. Como a gente consegue para nós desejar conforto e tranquilidade, enquanto para o outro a gente deseja que Deus ele possa puni-los, derramar a sua ira. E Deus se encontra com Jonas. E a forma como Deus se encontra com Jonas é a grande beleza aqui do imaginário dos livros proféticos, que são símbolos. As imagens, Deus usa as imagens para trazer uma mensagem do que está por detrás. Por exemplo, você pode se lembrar do livro de Oséias, quando Deus pede para que um profeta se case com uma prostituta para mostrar a imoralidade do povo, um povo que se esqueceu da aliança. E aqui ele pega um profeta fujão para se encontrar com ele e tratar o seu coração, tratar as suas incoerências e mostrar: olha só, Jonas, você tem a capacidade de construir uma sombra como um Deus. Isso ecoa no nosso imaginário uma fala do mesmo Tim Keller, agora em outro livro. Em Deuses Falsos ele diz que tudo em nossa mão tem potencial de tornar-se um ídolo. Nós, seres caídos, marcados pelo pecado, nós temos a capacidade de transformar o nosso conforto em um Deus para si mesmo. Enquanto esse Deus só nos serve, mas ele não consegue alcançar as outras pessoas. E Deus está tratando justamente as incoerências de Jonas, para que ele veja: Jonas, olha só, você é profeta de Deus, homem enviado por Deus, mas olha como você está vivendo. Você é incoerente.
Uma hora você chega diante de mim pedindo misericórdia, Senhor. Me perdoe, eu não mereço estar aqui. Mas quando os seus irmãos chegam na mesma circunstância, você está pronto com pedras nas mãos para lançar. Não parece muito com a gente? Não é assim que, por vezes, nós somos abraçados na história? Nós prometemos diante de Deus, Deus, não vou mais fazer isso, me perdoa. Não quebrarei mais este ou aquele mandamento. Não vou mais fazer essas coisas, tenha pena, misericórdia de mim. Mas quando os nossos irmãos chegam diante de nós, com as mesmas faltas, os mesmos erros, nós estamos prontos, com argumentos e com pedras para lançar sobre eles. Será que eu e você também não estamos sendo incoerentes e precisamos ser tratados por Deus das nossas incoerências? E a imagem que reflete isso é você imaginar assim, se você tem um filho pequeno em casa, se você conhece alguém que tem um filho pequeno, e você, enquanto pai, diz para ele assim, olha só, tem chocolate lá na geladeira, mas não pode comer. É para amanhã, não pode comer. E de repente, você ouve um barulho assim na cozinha, isso também acontece com marido e esposa, né? Aí você escuta assim um barulho na cozinha e você chega na cozinha e você vê aquela cena, a cara toda suja de chocolate, os dedos todos sujos de chocolate. E você pergunta, por que você fez isso? Fala, não fui eu não. E aí a gente lança a culpa para o outro, para o irmão, para o primo, para o próprio pai, para o marido, para a esposa. É assim que a gente está na história. Somos marcados, estamos todos sujos, mas não por chocolate, mas pela nossa condição de pecado. E mesmo assim a gente tem a capacidade de apontar o dedo para o outro e dizer, olha só Deus como que ele está sujo, olha só como que ele está, como que o Senhor pode receber ele desse jeito. Um grande mal que essa condição caída nos trouxe é nós estarmos nus no jardim e nós termos a capacidade de dizer, é a mulher que tu me destes, não sou eu, a culpa não é minha. E Jonas está com raiva, só que ele não consegue usar a sua raiva de maneira justa, porque o único que foi capaz de usar a sua raiva de maneira justa foi Cristo Jesus, que levou sobre si a ira de Deus, para que eu e você sejamos libertados das nossas incoerências. Mas veja, em terceiro e último lugar, Deus nos mostra misericórdia ampliando a nossa visão. Olha o que diz os versículos 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui a gente chega no clímax da história, na parte final desse texto, e é um momento onde a gente vê claramente como Deus é muito diferente da gente. 1.000.000 de vezes muito diferente da gente. Porque enquanto Deus é capaz de olhar para as pessoas como pessoas, a gente consegue apenas olhar para os objetos de conforto com o mesmo sentimento que Deus tem. A palavra traduzida aqui como pena, que pode ser traduzida como misericórdia, ela traz a ideia de uma ligação emocional, de colocar o coração. E Jonas está colocando o coração na planta, enquanto Deus está colocando o coração nas pessoas. Em livros de peregrinação, sobretudo o livro de Deuteronômio e o livro de Josué, essa mesma palavra, pena, misericórdia, é usada de maneira contrária. Deus diz para os escritores e para o povo naquela época, não tenham pena. Quando envolver a aliança, quando envolver a progressão da história, não tenham pena. Vocês vão se lembrar de histórias onde Deus manda matar os animais, Deus manda matar todas as pessoas. Por quê? Porque Deus, ele tinha apreço pela santidade. E, portanto, Deus ele não queria que o povo se contaminasse, que o povo fizesse aliança com outros povos. E o olhar de Jonas é mais ou menos assim. Deus, você já mandou matar na história. Por que agora você está colocando seu coração nessas pessoas? São os ninivitas, são pessoas idólatras, são pessoas assassinos.
Como que o Senhor está colocando o seu coração em tudo isso? Contudo, a própria aliança, quando é firmada com Abraão, ela prevê que se houver arrependimento, todos os povos da terra serão abençoados. Você lembra? Há uma extensão, e Deus está colocando isso diante de Jonas. O seu coração, há uma extensão quando há arrependimento, quando há troca de lealdade. E o que Jonas talvez não consegue perceber é que se Deus fosse punir em toda a sua extensão, não sobraria para ninguém. Ninguém dá conta de cumprir a aliança afinco. Portanto, Deus ele precisa que os nossos olhos sejam ampliados e que o nosso coração seja ligado não a coisas, mas a pessoas, a história, ao que Deus está fazendo, a conversão, a essa troca de lealdade. Esse é um dos poucos textos pós-dilúvio onde a salvação ela tem um alcance para os animais. Não são só as pessoas que estão sendo aqui alcançadas, os rebanhos estão sendo alcançados. Nas palavras de Mike Gorin, a salvação ela se torna um ato cósmico, ela tem um alcance para além daquilo que a gente consegue enxergar. A natureza é alcançada pelo que Deus está fazendo na história. Isso faz com que a gente se lembre do que nós fomos chamados para fazer no início dessa história. Os mandatos que nós temos, mandatos de cuidar dos animais, de governar. Se lembram do livro de Gênesis? E Deus aqui está mostrando para Jonas, seus olhos precisam ser ampliados para ver para além do seu umbigo. Mas não é assim comigo, com você? Por vezes a gente não consegue ver o plano todo, a gente vê só uma partezinha, e os nossos olhos precisam ser ampliados para que eu e você consigamos ver o que Deus está fazendo na história. Como que Deus está alcançando pessoas e está nos convidando a participar do que Ele está fazendo. Porém, ao final dessa história a gente vê um profeta assim, olhando para a cidade, frustrado, porque não foi capaz de mostrar misericórdia àquelas pessoas. Um profeta que experimentou de uma ressurreição, no capítulo 2, de Deus tirar ele do lugar dos mortos, e falar, vai para a cidade e pregue a minha palavra, é incapaz de mostrar misericórdia. E a pergunta que fica é, quem pode então olhar para a cidade com misericórdia? Quem é capaz de olhar para a cidade e ligar o seu coração de uma maneira emocional ao ponto de mostrar misericórdia? Apenas Cristo Jesus, o Deus encarnado. 100% homem, 100% Deus, aquele que pisou nessa terra, aquele que andou na cidade, mostrando misericórdia, aquele que olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, quantas vezes eu quis te tê-la entre os meus braços, mas você não quis, que chorou pela cidade, mas que ouviu da própria cidade, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, mas depois ouviu, mate-o, crucifica-o. Não queremos ele, queremos o ladrão. Cristo Jesus é capaz de olhar para a cidade com misericórdia. E quando Cristo está sendo pregado naquela cruz, levando a minha e a sua culpa, levando os nossos pecados, Cristo demonstra a misericórdia a nós na história, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. A narrativa de Mateus diz que quando Cristo está sendo morto naquela cruz, mortos são ressuscitados e entram na cidade anunciando. É apenas uma introdução do que aconteceria ao terceiro dia. Quando Cristo Jesus ressuscita dos mortos, aparece aos seus discípulos e diz, toda a autoridade me foi dada, todo o poder eu tenho, portanto, vocês agora, na cidade, são as minhas testemunhas da misericórdia de Deus. Cristo é ascendido aos céus, nós vivemos sobre o poder do Espírito para demonstrarmos a misericórdia, até que a nova Jerusalém, a cidade, ela desça e a grande misericórdia de Deus esteja concluída por completo. Sabe qual que é a grande tensão? Que quando a gente olha para a história daquela viúva, que é Elizabeth Elliot, que viu seu marido sendo assassinado e depois retornou a essa tribo
para pregar, a gente se esquece dessas palavras. Seja o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, eu estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Por vezes Deus coloca no cálice da nossa história o sofrimento e a demonstração da misericórdia. A grande pergunta é, como que a gente tem demonstrado isso às pessoas? Vocês se lembram da pergunta que eu iniciei essa conversa? Você já foi alvo da misericórdia de alguém? Sim. Deus na história, através de Jesus, mostrou misericórdia para a sua vida. Morreu e ressuscitou e enviou o seu Espírito para que você pudesse copiá-lo, demonstrar misericórdia a outras pessoas. A grande pergunta é, como nós temos feito isso? Por isso eu queria refletir em praticar com vocês em 3 desafios para a sua vida. Primeiro, acredite na misericórdia de Deus sobre a sua vida. Isso não é uma fábula, isso não é um mito, isso não é uma história inventada, mas é uma realidade. Cristo morreu e ressuscitou, nós precisamos acreditar nessa misericórdia de Deus que foi proclamada nas Escrituras e que é anunciada semanalmente a todos nós. Mas o segundo desafio é, estenda a misericórdia às pessoas. Essa misericórdia ela não foi demonstrada por nós singularmente. Deus me salvou. Não, Deus salvou um povo para si, do qual nós fazemos parte. Por isso, o seu vizinho precisa saber dessa grande história. O amigo do seu trabalho precisa saber dessa grande história. E não importa se ele aos seus olhos é bonzinho ou não, você precisa proclamar a essas pessoas. Por fim, quando se tornar difícil, leve a Deus as suas dificuldades. Eu e você, sozinhos, nós não damos conta de demonstrarmos misericórdia às pessoas. Nós falharemos e muito. Por isso que a gente precisa confiar no nosso Redentor, no nosso Salvador, Cristo Jesus, e levar diante dele todas as nossas dificuldades, que assim, pela sua graça, nós poderemos mostrar misericórdia a outros, além de nós mesmos. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós estamos reunidos, a tua palavra foi lida, foi pregada, e o desejo do nosso coração é que o Senhor nos alcance, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor faça com que essa palavra ela gere frutos e ela frutifique, e que nós possamos, Senhor, na nossa rotina, percebermos a sua misericórdia, sermos pastoreados por ela, sermos tratados naquilo que ainda não está de acordo com o seu coração, e que nós possamos ampliar, Senhor, a nossa visão do teu reino, que alcança as pessoas. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém.